O portal A Grande Barras, a TV A Grande Barras, se tornou um elo entre você e a notícia. E é por isso que a gente tenta fazer esse serviço sempre com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita democracia. Seja bem-vindo ao portal A Grande Barras, da TV A Grande Barras, prefeito Carlos Monte. Obrigado a você, Jota. Obrigado a todos aqueles que assistem a Grande Barras. Estamos aqui para conversar com você, numa conversa tranquila, para que a gente trate de assuntos da interesse da nossa comunidade. Prefeito, a sua profissão é médico. Eu queria que o senhor fizesse uma explanação das consequências, do risco desse vírus para as pessoas. Olha, veja bem, como médico eu estou preocupado, até mesmo porque se você vê o sentimento mundial, principalmente capitaneado pela Organização Mundial de Saúde, pelos grandes profissionais da saúde, os grandes epidemiologistas, que são os profissionais que puxam por esse assunto da transmissibilidade desses vírus, é preocupante. Porque os casos por onde ele tem passado, que a gente tem visto, que a gente tem observado de perto, como a Itália, a Espanha, agora a Inglaterra, os Estados Unidos, têm sido situações muito delicadas que têm nos deixado muito preocupados. E focando principalmente nessa questão do isolamento, de fazer com que as pessoas saiam da rua. Porque qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, é que nós não temos um sistema de saúde preparado para grandes demandas graves. Porque a maior parte, 90%, 80%, vai ser leve. Em casa, você fica tranquilo. Mas, digamos, se você tiver 10% de grave, já é muita coisa. E se fosse esses 10% todos ao mesmo tempo, estouraria o sistema de saúde. Ia chegar ao ponto de eu atender 10 e ficar 20 fora sem condição de ser atendido. Então, por isso que o Ministério da Saúde, acertadamente, na minha interpretação, ele está fazendo esse isolamento social, não é com o objetivo das pessoas não pegar, não. Uma hora qualquer nós vamos pegar. Mas é para que isso não aconteça todos ao mesmo tempo. Ou seja, é o chamado, que a gente chama dentro da epidemiologia, o alongamento da curva que vai determinar o volume de casos que vão chegar ao mesmo tempo ou vão chegar num tempo maior. Que é isso que o sistema de saúde quer. A gente sabe que essa epidemia só vai ter um controle maior quando aí uns 60% da população já tiver sido atingida. Porque aí já é a queda natural dentro dos padrões epidemiológicos. Então eu acho que as medidas tomadas, na minha maneira de ver, como profissionalmente, são acertadas. A gente sabe que tem repercussões econômicas, isso aí não tem a dúvida disso, a gente sabe disso. Eu acho que o governo tem uma obrigação de encontrar uma saída para resolver a questão econômica sem diminuir a responsabilidade da saúde. Porque a responsabilidade da saúde trata da vida. O econômico vai tratar de coisas para o futuro. Então eu acho que isso aí é a obrigação do governo, encontrar meios, encontrar recursos. Os Estados Unidos, eu estava vendo aqui há pouco agora, vai investir 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares representam 10 trilhões de reais na economia americana para poder fazer o isolamento. Então você vê a gravidade do caso e a importância que eles estão dando a isso. Como que o senhor vê a evolução do vírus no Piauí? Como que o senhor está vendo a situação de Barras? Olha, tanto a situação do Piauí como a situação de Barras, eu acho que até o presente momento está numa situação boa. Você vê que nós não temos grande número de casos de notificações, nós não temos grande número de casos suspeitos. O número de casos suspeitos em relação aos dias anteriores foi reduzir. Barras que surgiu um caso suspeito, já foi confirmado, deu negativo. Então quer dizer, Barras até agora não tem nenhum caso, o Piauí tem poucos casos. Vai ser assim? Ninguém sabe, isso é evolução natural. Agora eu tenho convicção de que o isolamento já está interferindo nesses dados. Se esses dados estão um pouco para baixo, como a gente está dizendo, pode ser já um reflexo desse isolamento que foi inicialmente por 15 dias. 15 dias esses que poderão, se necessário, serem prorrogados. Mas eu acho que já está repercutindo. Exatamente, a nossa próxima pergunta é exatamente isso. Após o decreto do governador, quais foram as medidas que o senhor tomou na prefeitura quanto a essa questão de saúde? Olha, nós estamos obedecendo às determinações que vêm do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e município. À medida que eles fazem um decreto, a gente faz o correspondente a nível municipal. E esses decretos têm focado, acima de tudo, na questão do isolamento. Ou seja, nós começamos pedindo que as pessoas ficassem em casa, que alguns tipos de comércio fechassem. Aí agravou-se o problema no Brasil, principalmente em São Paulo, aumentaram as questões da restrição de liberdade na rua. Nós fizemos o mesmo decreto pedindo que aquelas lojas que não dependem, que não são fundamentais, que não estão nos gêneros essenciais, que elas se mantivessem fechadas para poder reduzir o número de pessoas na rua. O grande objetivo disso, gente, é reduzir o número de pessoas na rua para reduzir o grau de contaminação por esse vírus. Porque o problema é que quando você pega um vírus desse, não é só você traz ele para dentro da sua casa. Aí aqui tem seus filhos, tem seu avô, tem seu pai, que normalmente são pessoas mais idosas, que é onde está o grande risco.
Então, quando você fica em casa, você não traz o vírus. Quando você passa a andar na rua desnecessariamente, como eu vejo gente idosa na Caixa Econômica fazendo jogo de loteria, precisa disso. Será que você não pode deixar esse jogo de loteria para uma outra hora? Então, esse é o grande risco, porque você pensa que não está doente, mas você está trazendo o vírus para dentro de casa. Aí você transmite para a sua família. Estava na cabeça de todos que o isolamento social seria o melhor caminho e, segundo o senhor, é o melhor caminho. O presidente da República se pronunciou agora em rede nacional de rádio e televisão e disse para as pessoas voltarem para suas vidas normais, crianças para a escola. A sua instrução quanto a isso muda ou o prefeito de Barras continua com o mesmo pensamento? Fiquem em suas casas. Eu volto a lhe dizer o que eu lhe disse na primeira pergunta. Eu acho que nós devemos ficar em casa porque são os técnicos especializados do mundo inteiro que estão tomando essa decisão. Eu até que entendo a preocupação do presidente. Não vou dizer que não entendo, porque ele só está pensando no aspecto econômico. Mas é aqui que nós estamos dizendo. Adianta você pensar no aspecto econômico se as vidas estão se acabando? Então vamos cuidar das vidas, para aí sim a gente cuidar do aspecto econômico. E o que me preocupou muito foi aquela declaração que ele mandou todas as escolas abrir. Eu acho aquilo ali um erro fundamental. Por quê? A gente sabe que as crianças, elas são as mais resistentes e que só é 0,1% dos acometidos. Então, é mais baixo do que o H1N1 que nós tivemos há uns anos atrás. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas só que as crianças, o grande problema com elas não era elas pegar a doença no colégio. Você imagine, 10.500 alunos na escola. São 10.500 crianças que vão trazer o vírus para dentro da casa deles. E aí os pais, e os avós, e o restante da família que está em casa? Então é isso que eu acho que tem que ser considerado. O aspecto de tirar a criança do colégio não é unicamente pensando só na saúde da criança, não, porque ela talvez nem pegue, se pegar vai ser muito leve. É a repercussão dela trazer esse vírus para dentro da sua casa. Você imagine o que é todo dia 10.500 casas recebendo o vírus dentro dela. Então isso aí pode ser uma grande explosão. O que se quer, mantendo as crianças em casa, é exatamente isso, fazer com que ela não se transforme no que nós chamamos de portadores são, ou seja, portadores que não são acometidos da doença e que ela vá transferir para dentro da casa dela. Prefeito, se não bastasse esse pânico, se não bastasse esse medo do coronavírus, ainda o município tem essa questão das enchentes. A gente tem no mínimo 6 bairros alagados, no caso São Cristóvão, o Xique-Xique, o Riachinho, a Boa Vista, Bairro de Fátima, Floresta. A Floresta, Pedrinhas. Nós estamos citando esses aqui, que são os mais próximos dos rios, mas se a gente for, tem bairro de Fátima, tem a Vila Nise, enfim. Quais as atitudes que a Prefeitura, as medidas que a Prefeitura está tomando, juntamente com a Defesa Civil, para prevenir essa questão da enchente e do coronavírus? Olha, eu até já disse numa gravação que eu fiz anterior, nós estamos trabalhando com o contraditório. Ao tempo que eu estou lhe dizendo que é bom as pessoas ficarem em casa, ao mesmo tempo chega a enchente que expulsa essas pessoas de casa e expulsa de uma forma aglomerada. Então nós estamos nesse fio de navalha. Ao mesmo tempo que nós estamos prestando socorro a todos aqueles que estão com necessidade de sair de suas casas, nós estamos procurando ver da melhor forma possível que eles não fiquem aglomerados. Por exemplo, espaço público que nas cheias anteriores a gente botava 4 famílias dentro, nós só estamos botando 2, exatamente para diminuir essa aglomeração. Mas nós estamos procurando, com toda a nossa capacidade, fazer, dar a maior assistência possível, fazer aquilo que está no nosso alcance. Quero dizer que até o momento nós não recebemos 1 centavo de ajuda de governo nenhum, recebemos 600 cestas do governo do estado, que são essas cestas que estão nos mantendo esses dias, que nós adotamos um critério de distribuição dessas cestas, não é feito aleatoriamente. Ontem eu estive até conversando com a presidente da Câmara para que ela levasse isso para os vereadores, para que eles sentissem o trabalho sério que nós estamos fazendo. Nós estamos distribuindo as cestas, primeiro, para aqueles que estão nos alojamentos, segundo, para aqueles que fizeram o deslocamento para a casa de um vizinho, de um parente, porque de qualquer forma eles estão desamparados, e em terceiro, com aqueles que a casa ficou alagada, mas que ele ainda está dentro da casa. Então são os 3 critérios do nosso plano de atendimento, do nosso plano de contingência para atender os alagados. Estamos já pedindo socorro, os corpos de bombeiros já vieram. Amanhã deve chegar 10 soldados do Exército Nacional com 2 carros daqueles grandes, que eles chamam QT. Por quê? Porque tem algumas áreas da zona rural que a gente quer ir dar assistência e não temos carro que passe. Aquele carro dele não é grande. Você vê aqui na floresta. Na floresta ficou numa situação tal que das pedrinhas para lá estava tudo isolado. Eu tive que fazer um desvio por cima do morro lá da estação de tratamento de água para poder abrir um acesso para essas pessoas fazerem. Esse desvio já está pronto. Hoje quem quiser acessar por lá na sua moto já dá para passar.
porque aqui na floresta está tomada e não passa carro. Então é uma situação difícil, uma situação delicada. Há pouco tempo eu vim do Xique-Xique. O Xique-Xique para mim é o bairro mais atingido de todos, até mesmo porque dentro do Xique-Xique criou-se um fato interessante. Enche aquela lagoa do Vicente, a lagoa sangra toda para dentro do bairro Xique-Xique. Então eu tive lá agora, 50% do bairro Xique-Xique virou leito de rio. Você chega a ter a correnteza como se você estivesse na margem do rio. Por quê? Porque o rio invadiu a lagoa jogou para dentro do Xique-Xique e você tem as ruas do Xique-Xique correndo água como se estivesse dentro de um riacho, dentro de uma lagoa. É uma situação difícil, é uma situação que merece muito estudo. Essas são situações que, com o correr do tempo, representam muito a ocupação desordenada do espaço urbano e que, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se procurar uma solução. Nós estamos vendo, nós estamos conversando com o técnico a respeito das opções dessas águas de base, porque não é só o Xique-Xique e não é só a água da alagação, é a água da chuva também. No momento que dá uma chuva grande, como deu essa agora de 108 milímetros, vários bairros ficam alagados por conta da chuva. É bem verdade que 10 horas depois já não tem mais, e naquele período? Aí a história de galerias importantes que basta se fazer, que infelizmente tem um custo alto, e se nós não conseguirmos recursos federais vai ser uma coisa muito difícil, porque o município se só não tem como fazer. E a saída é essa, é você dotar o município de galerias que possam escoar com facilidade essas águas. Prefeito, obrigado pelos seus esclarecimentos. Estamos fazendo isso em respeito aos nossos mais de 20 mil seguidores na nossa página. E aqui a gente não queria tratar de política, queríamos tratar de informações extremamente sérias. Assim, nós do Portal A Grande Barras aconselhamos a todos os políticos aqui da nossa cidade que nesse momento esqueçam a política e comecem a trabalhar em conjunto em combate ao coronavírus e a essa enchente, que no caso está maltratando muita gente. Inclusive nós queríamos até deixar aqui, prefeito, um recado dos nossos internautas que estão querendo ajudar. Procure a Defesa Civil para doar as suas ajudas, tá bom, pessoal aqui da página? Estamos recebendo, tem aparecido algumas pessoas doando cesta, doando roupa, e nós ficamos muito satisfeitos da sua presença aqui, porque é isso que nós queremos. Nós queremos dar essa satisfação, dessa solidariedade, prestar essa ajuda à comunidade de base, como obrigação nossa de gestor, sem aspecto político, sem envolvimento de político, sem querer agraciar nada de político. Porque exatamente isso faz parte da nossa maneira de ver e da nossa maneira de agir. Então quero me colocar à sua inteira disposição, no momento que você quiser gravar comigo ou me perguntar alguma coisa que seja de interesse da comunidade barrense, nós estamos abertos com certeza, sem dificuldade nenhuma. Acesse a TV A Grande Barras e o portal A Grande Barras, www.agrandebarras.com.br. Aqui repercute.